Hoje você vai aprender a fazer esse sabão mágico brilho de espelho. Super fácil de fazer e olha a diferença que dá, gente. É impressionante. Olha essa panela. Então, já curta o vídeo aqui, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro de todas as novas receitas. Então, vamos para a receita de hoje. Bom, gente, para começar essa receita, vamos adicionar em uma panela grande 1 litro de água em temperatura ambiente. Vou adicionar também 2 colheres de sopa de açúcar. Vamos misturar até esse açúcar se dissolver na água e já vamos ligar o fogo para ferver essa água com açúcar. Com a água já quente, vamos adicionar uma barra de sabão glicerinado. Pode ser o sabão que você quiser. Eu mostrei aí a marca do sabão que eu utilizei para, se caso vocês queiram usar o mesmo, vocês sabem qual eu usei. Eu ralei ele todo no ralo para facilitar na hora de derreter. Agora é fácil, sem mistério nenhum. Enquanto a água está fervendo, você vai misturando muito bem até que esse sabão se dissolva por completo, até ele derreter por completo. Aí sim, você vai para o próximo passo da receita. Lembrando a vocês, eu estou fazendo com esse sabão de coco porque eu quero que esse sabão seja todo de coco. Mas se você quiser usar o glicerinado normal, aquele amarelinho, você pode. Se quiser usar o azul também pode. É de livre escolha de vocês, tá? Eu estou utilizando tudo de coco para ficar com aquele cheirinho bom. Meu sabão já derreteu, a água já está fervendo. Agora vamos desligar o fogo para adicionar o restante dos ingredientes. Agora eu vou colocar 200 ml de detergente, que é aproximadamente um copo americano. Eu estou utilizando detergente de coco, tá? Vou mostrar aqui a marca para vocês. Não vou falar a marca aqui, porque aqui não é publicidade. Só estou mostrando para vocês, caso vocês queiram fazer com todos os ingredientes das mesmas marcas que eu usei, tá? É essa marca aí que eu estou utilizando. Agora, vou voltar a misturar muito bem e por hora vocês não vão ver diferença nenhuma no sabão, porque ele ainda está quente e ele só vai encorpar daqui a pouco. Agora eu estou adicionando aqui 2 colheres de sopa de vinagre de álcool. Vamos voltar a misturar, nunca pare de misturar. Como vocês podem reparar, tudo aí que eu estou utilizando não tem nada perigoso, é tudo que a gente tem dentro de casa. Agora, já misturei aqui o vinagre que eu já adicionei. Vamos colocar agora sabão em pó. Também são 2 colheres de sopa de sabão em pó. O sabão em pó, esse que eu estou utilizando, é esse sabão caseiro que eu fiz agora, na penúltima receita. Vai entrar essa, vai ser a penúltima. Mas se você quiser usar outras marcas, não tem problema. Pode usar qualquer marca, até da mais baratinha, que vai funcionar de boa. Você vai adicionando o sabão em pó aos poucos. Aí sim você vai começar a sentir que essa mistura ela vai dar uma encorpada, uma engrossada, tá? Você vai conseguir sentir na espátula. Gente, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando das receitas. Se eu estou falando rápido demais, se eu estou falando devagar demais, deixa aqui para eu saber. Porque eu tento explicar nos mínimos detalhes para que vocês não se percam em nenhum momento na receita, tá? Estou adicionando aqui, vocês podem ver até no vídeo que ele deu uma encorpada, o sabão. Até a cor dele ficou um branco mais leitoso. E você vai adicionando o sabão em pó aos poucos. Tem que ser com paciência, gente. Não adianta você tentar fazer correndo que não vai dar certo. Sabão, pão, tudo que precisa de uma técnica, de uma paciência, vocês têm que fazer com cuidado, com paciência, com carinho. Porque tudo na vida é assim. Se você não fizer com paciência, não vai dar certo. Então, vocês podem ver que eu estou adicionando aos poucos. Já adicionei tudo. Vou acabar de misturar aqui e já estamos acabando a receita. Por último, nós vamos adicionar 1 colher de sopa de bicarbonato de sódio. Olha, gente, tudo que eu coloquei aí é super fácil de achar. Na verdade, o mais complicado aí de se achar, nem é complicado, assim, que você não deve ter assim na sua casa, que nem todo mundo tem, que é o bicarbonato. Porque de resto, todo mundo tem detergente, todo mundo tem sabão em pó, todo mundo tem sempre uma barrinha de coco glicerinada para lavar uma roupa.
Então, o único gasto aí que você vai ter que ir na rua comprar, talvez, é o bicarbonato, tá? Eu sempre uso esse sabão aqui em casa para deixar as panelas brilhando e sem muito esforço. Com a bucha mesmo normal, você consegue dar brilho nas panelas com essa receitinha aqui. Se você quiser arear a panela, se uma panela estiver muito feia, assim, muito engordurada, aí sim você vai ter que usar a palha de aço, porque também não tem sabão que faça milagre. Mas mesmo assim, com a palha de aço, ainda deixa brilhando. Mas se sua panela estiver assim engordurada e tal, você vai pegar esse sabão, vai arear ele com a palha de aço. Depois, gente, você usou, passou a bucha mesmo com esse sabão, que vai parecer que você acabou de arear. Aqui em casa, por exemplo, faz tempo que eu não sei que é arear a panela, porque eu já areei, só mantenho com esse sabão. Já tem tempo isso, gente. Bom, já misturei tudo muito bem, passei o sabão para esse recipiente de bico para me facilitar e vou usar esses potinhos para armazenar o meu sabão. Se você quiser fazer ele para vender, você compra aqueles potinhos descartáveis que vende em lojas descartáveis, lojas de limpeza, que aí você bota, tem a tampinha e você vende. Agora, para mim, que é para uso próprio, porque aqui eu lavo louça que nem condenado, eu faço sempre sabão, porque haja bolso para pagar tanto sabão por tanto de louça que a gente lava aqui. Já passei para todo o recipiente, agora é só colocar na geladeira ou deixar ele descansando aí até ele endurecer, que ele vai endurecer sozinho. Como eu tenho que mostrar para vocês, coloquei na geladeira para adiantar o processo. Me rendeu 4 potinhos, isso porque eu fiz com uma barra de sabão. Se você for fazer para vender, claro que você vai fazer com mais barras de sabão, mas uma só me rendeu 4, gente. Olha como rende essa receita. Agora eu vou deixar ele endurecer e volto para fazer o teste. Bom, gente, aqui eu tenho uma forma. Vocês podem ver que ela tá bem fosca e tá manchadinha. Olha, eu vou utilizar aqui o sabão com a bucha normal mesmo. Vocês vão ver a diferença que vai dar. É impressionante. Vai dar brilho na hora e sem muito esforço. Eu vou mostrar para vocês essa forma que tá normal para mim, só tá fosca, que vai dar o brilho, que isso que o sabão promete. E vou mostrar uma panela que eu arrumei aqui, que tá precisando dar uma areada boa. Vou arear com esse sabão e vocês vão ficar chocados com a diferença. Já estou lavando, enxaguando aqui o tabuleiro. E olha a diferença, gente. Tô até dando um tchauzinho. Ela tá um pouquinho arranhadinha porque esse tabuleiro meu é guerreiro. Agora vou pegar aqui a panela. Olha a panela, gente, como ela tá. Tá precisando ser areada bem. E vou arear ela com esse sabão, tá? Não vou mostrar o processo todo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Vou mostrar só areando aqui o fundo dela para vocês darem uma olhada na diferença que vai dar só no fundo. O restante, como vai demorar, eu vou já pular e mostrar o resultado para vocês. Olha, peguei a pasta aqui. Vou passar no fundo dessa panela. Gente, mesmo areando a panela, com esse sabão você não vai precisar ficar se matando para arear uma panela. Por quê? Porque ele por si só já é bom. Se fosse um sabão normal, você ia ficar com dor na mão e não ia ficar areada. Esse sabão é muito bom. Ó, só tô passando a palha de aço em volta. E vocês vão ver, já vou enxaguar, ó. Vou enxaguar aqui. Vou passar a esponja normal para dar um brilho e vocês vão ver a diferença. Não vou nem cortar essa parte do vídeo para vocês verem a diferença. Ó, já deu uma diferençazinha. Agora eu vou passar a esponja. Aí vocês vão ver, ó. Tô passando agora a esponja, ela já tá brilhosa, que dá para ver que ela já tá brilhosa. Mas a esponja vai dar aquele acabamento bonito no fundo dessa panela. Já tô enxaguando. Gente, olha isso. Não tem como. Você não tem muito esforço para arear uma panela. Tudo bem que essa panela já tá velhinha, tem coisas que não vai sair dela. Mas olha a diferença, é nítido a diferença, olha o brilho. Vou acabar de arear aqui ela e volto para mostrar para vocês como ficou. Panela areada, olha isso, gente, a diferença. Não tem como vocês falarem que esse sabão não funciona. Ele é muito bom. Uma dica para vocês, sempre quando vocês
passar essa espuma mágica ou forem arear a panela para deixar ela brilhosa, ela não perder o brilho, você não passa o pano de prato nela. Acabou de lavar, deixa ela escorrer e secar sozinha, que ela vai ficar super brilhosa. Isso é uma super dica que minha avó fazia sempre. Sempre minha avó fazia, que antigamente que o povo tinha mais essas panelas assim. Hoje em dia, muita gente tem aquelas panelas antiaderentes, então não precisa arear. Mas o povo de antigamente fazia isso. Sempre ficava com brilho, porque não precisava secar com pano de prato. Então, gente, vou ficando por aqui. Deixa aqui embaixo o seu comentário me dizendo o que você achou dessa receita ótima. Também não esqueça de curtir o vídeo, que isso ajuda o canal a crescer. E se inscreva no canal para você ficar por dentro de todas as receitas novas. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Tchau, tchau!